Eu estava pensando essa semana sobre umas meditações do livro Ofendido Nunca Mais, do A.B. Huber. Ele diz que dentro da igreja existem 3 tipos de pessoas: as pessoas que estão curadas, as pessoas que estão feridas e as pessoas que ainda não foram feridas, mas é só uma questão de tempo. Afinal de contas, a igreja é uma comunidade de seres humanos e essas coisas acontecem. A diferença tá simplesmente no perdão. E o perdão é algo muito complicado e simples ao mesmo tempo. Eu acho que ninguém meio que consegue explicar ou dar uma boa definição, mas o Wesley aqui do YouTube vai tentar. O perdão é um presente que a gente dá para nós mesmos. Não significa que a gente vai esquecer o que fizeram conosco, mas a gente escolhe não levar isso para o nosso futuro. E aí ele traz um exemplo que não é desse livro, mas é outro livro, que o perdão é como se a gente não perdoasse, é como se a gente andasse com um cadáver amarrado no nosso corpo. E a gente vai andando com aquele peso. Só que aquela carne podre que está em contato conosco vai nos apodrecendo também. E o perdão é liberar essas cordas, deixar esse peso para lá. Não quer dizer voltar a ter um relacionamento tóxico que eu tinha, por exemplo, um relacionamento de amizade que não era saudável, ou eu era explorado e voltar para aquele ambiente onde eu era explorado, mas não ficar remoendo, sabe? E é muito difícil perdoar quem a gente ama. É um desafio, né? Nas questões que eu tive que perdoar alguém, eu lembrei muito de um amigo que é o Sérgio Avilés. Ele diz que é mais fácil a gente perdoar alguém quando a gente consegue enxergar os problemas que essa pessoa passou. Então, assim, por exemplo, a minha mãe passou muito frio. Então ela sempre dizia assim, cara, põe casaco, põe casaco, põe casaco. E aí eu consigo entender e digerir um pouco melhor por que ela fica dizendo para eu pôr o casaco sempre. Entende? É só um exemplo. E outro exemplo que ele traz no livro é que a gente precisa ter os olhos bons, conforme fala a Bíblia. Se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo está em trevas. Mas se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luminoso. Então, ele diz assim, ele traz o exemplo, por exemplo, de um irmão que ele pediu dinheiro emprestado para outro irmão, tá? Porque ele estava endividado e tal. Só que assim, essa pessoa que pegou o dinheiro emprestado, ela estava com as parcelas do carro atrasadas. E aí entraram em contato com ela dizendo assim, tchê, às vezes em vez de tu pagar as parcelas atrasadas, faz mais sentido tu fazer um outro financiamento com a mesma taxa de juros em cima desse, e aí tu quita esse financiamento e consegue um carro novo com as mesmas parcelas. Uma jogada, tá? Uma oportunidade que apareceu. E aí ele troca de carro. Só que esse irmão que emprestou o dinheiro, ele fica pensando, cara, tu acabou de me pedir dinheiro emprestado, como é que tu me troca de carro? Mas a gente não consegue talvez perceber que não é irresponsabilidade. Foi só, os meus olhos são maus. Eu não consigo entender que talvez houve uma oportunidade ali melhor para ele. Não, eu só consigo enxergar com os meus olhos maus uma irresponsabilidade. Cara, tu troca por um carro mais novo, sendo que tu estava me devendo dinheiro. Não faz sentido nenhum. Enfim, acho que não é sobre ser ingênuo o tempo todo, é ser prudente como a serpente, mas manso como as pombas. Então, esse é um desafio, né? Já teve que passar por isso? Já teve que perdoar alguém? Ou ser perdoado? Enfim, tem questões mais fáceis, né? E tem questões bem mais difíceis. Mas é um assunto que não para por aqui. É um assunto que, ao longo da vida, a gente vai ter que perdoar e ser perdoado, né? O Papinho Furado de hoje foi isso. Se inscreve aqui no canal, deixa um like e vamos para a próxima.